Danilo, tem muita gente te perguntando como funciona o gerenciamento Black Bull. Cara, gerenciamento Black Bull, ele consiste em várias etapas. Tem muita gente que se perde quando se trata de gerenciamento, justamente porque ele entende que gerenciamento é simplesmente você usar uma tabela no Excel. E essa tabela do Excel você vai conseguir administrar suas percas e os seus ganhos. Primeiro, que existe um defeito muito grande que a maioria dos traders que estão iniciando no mercado cometem. Até mesmo os que já estão há mais tempo, tá? Não é só os iniciantes, não. Cara, que defeito é esse? Que problema é esse? É quando você passa a olhar apenas para suas percas. Tem muita gente que utiliza o gerenciamento para estar marcando stop loss. Você já entra para o seu operacional focado em stop loss. Você senta na cadeira para operar e você já entra com a sua mente preparada para tomar stop loss. Quando você foca em stop loss, automaticamente você vai atrair stop loss. As minhas decisões não são baseadas no quanto eu ganho quando estou certo, mas sim no quanto eu aceito perder quando estou equivocado. E é isso que me torna um trader Black Bull. Se eu não controlar minhas emoções, não consigo controlar meu dinheiro. Frieza, domínio, visão e gestão de risco. É preciso calcular o momento certo para entrar. O resultado de tudo isso é incalculável. O segredo para ser um Black Bull no mercado financeiro é não ter pressa e não parar. Você não está aqui para ser o melhor, você está aqui para ter resultado. Ser um Black Bull não é o destino, é apenas o começo. Ou seja, você vai tomar mais stop loss do que stop gain. Acredito que isso deve estar acontecendo com você hoje. Você está mais perdendo do que lucrando. Você está mais entregando dinheiro para o mercado do que arrancando dinheiro do mercado. Justamente porque, primeiramente, a sua planilha ela está preparada apenas para administrar as suas percas. Geralmente você está num dia de operações e que você não consegue atingir seu stop gain. Cara, se você está tendo dificuldade para poder atingir o seu stop gain, você precisa entender que o mercado não está bom para você. É um dos detalhes que muitos traders não analisam. Ele apenas quer observar se ele está positivando ou se ele está negativando. Ele não vê quais estatísticas estão te o que as estatísticas na verdade estão mostrando para ele naquele momento que ele está operando, se o mercado está respeitando bem ou não o seu operacional. Então, quando a gente vai falar de gerenciamento, nós precisamos entender que o seu gerenciamento ele não vai estar baseado apenas numa planilha de Excel, onde se você bater 5, 10% de gain ou de loss, você vai parar naquele exato momento. Essa planilha ela vai te ajudar a proteger o seu capital caso você atinja o seu stop loss, ou também proteger o seu capital caso você atinja o stop gain. Já deve ter acontecido com você também, como assim já aconteceu comigo várias vezes. Galera, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Para mim estar aqui hoje, passando para você esse conteúdo e falando em termos de ganhos ou percas, eu posso te afirmar que eu já perdi mais de 50 mil reais só em opções binárias para poder aprender a operar, só para me poder entender. Agora eu te pergunto, você quer passar por essa mesma jornada do que eu? Ou seja, você também quer perder 50 mil reais? Ou você quer entender como que um Black Bull se posiciona diante de um gerenciamento? Então vou mostrar para vocês aqui um detalhe dentro do teu gerenciamento. Cara, quando você está operando, você tem uma ferramenta chamada histórico de operações. Então quando você clica lá no seu histórico lá da IQ, vai estar mostrando lá as suas entradas que deu gain e as suas entradas que deu loss. Ou seja, você vai começar a analisar justamente se a sua quantidade de entradas positivas estão maiores do que as suas entradas negativas. Isso quer dizer o quê? Que se você está tendo um histórico, vamos colocar aqui, você está tendo um histórico positivo, um histórico green, ou seja, verde, win,
Se você começa a observar que as suas entradas estão sendo mais positivas do que as entradas negativas, isso quer dizer o quê? Que você está tendo uma taxa de assertividade maior. A taxa de assertividade maior, ela também faz parte do teu gerenciamento. Por quê? Você precisa gerenciar também as suas entradas. Ou seja, se você está tendo mais acerto do que erro. Porque se você está tendo mais erro do que acerto, isso quer dizer que você não está indo bem e que a sua chance de tomar um stop loss é maior. A probabilidade de você tomar um stop loss é muito maior. Então você precisa entender o quê? Que as suas entradas, elas têm que ter uma sequência mais positiva do que negativa. Quando você começa a analisar justamente se as suas entradas estão positivando mais do que negativando, você está indo bem no mercado. Beleza, isso é um primeiro ponto para você poder gerenciar, ou seja, gerenciar de forma positiva ou negativa as suas entradas. Depois, além de você entender a respeito do posicionamento dessas entradas, você precisa entender que você também precisa manter o gerenciamento do teu operacional. É outro detalhe. O gerenciamento do operacional é quando você analisa o mercado, você encontra as suas posições de entradas e você realiza baseado na sua estratégia. O problema de muitos traders que nós observamos hoje, que estão buscando conhecimento ou estão já há algum tempo no mercado e não conseguem ganhar dinheiro, é justamente o fato deles não conseguirem manter o gerenciamento correto baseado no teu operacional, a sua consistência operacional. Ou seja, o mercado não respeitou a sua entrada, você simplesmente passa a entender que ele não vai mais aceitar aquele operacional e você muda de operacional. O mercado, ele é superior a você, ele é superior a mim. Nós não somos gurus do mercado, nós analisamos e entendemos a melhor movimentação. E um defeito muito grande é quando a gente deixa o nosso ego ser muito maior do que até mesmo nós mesmos e fazemos com que ele tome de conta, ou seja, ele assuma o controle do teu operacional. Quando o ego ele assume o controle do teu operacional, ele começa a falar para você que você é tão bom que o mercado deveria estar te respeitando, ao invés de você respeitar o mercado. Quando você não respeita o mercado, com certeza você vai sofrer grandes consequências. Essas consequências podem vir até quebrar sua própria banca. Eu lembro que quando eu comecei a andar de supermoto, eu sempre gostei de ter moto grande e eu observava amigos que têm experiência já de corridas, enfim, já tem um pouco mais de tempo aí vamos falar, na estrada, né? Tava até pensando aqui, na estrada, tem mais tempo de estrada. Eles falavam para mim que no momento em que eu não respeitasse mais a moto, ela iria me jogar no chão. Ou seja, tem muita gente que se empolga, vê o motorzão, quer acelerar, já quer sair tocando a moto, não respeita a potência que a moto tem e é o momento em que as pessoas sofrem grandes acidentes aí de moto nas estradas, porque elas querem colocar o máximo da moto sem respeitar a moto, sem conhecer a moto. O mercado financeiro é da mesma forma. Se você não conhece o mercado financeiro, se você não tem tempo de tela, você não vai respeitar o mercado. E o seu ego, ele vai começar a querer ser maior do que você, ele vai começar a querer ser maior do que o mercado. E aí é aquele momento em que o mercado, ele não aceita aquela entrada que você faz, ou seja, ele rejeita, você entra comprado, ele cai, você entra vendido, ele sobe e você toma um loss. Nesse momento, como que você se comporta com o teu gerenciamento mental? Segundo quesito aí que nós estamos colocando, falando a respeito de gerenciamento. O teu gerenciamento mental, na verdade, terceiro, né? Nós falamos aí da sua tabela de gerenciamento, falamos aqui do seu gerenciamento dentro do seu histórico de operações e agora já estou falando aqui de mentalidade. Como que você se comporta diante de uma entrada que o mercado te deu um loss? Como que seria a sua reação diante de uma movimentação dessa?
Você aceita e você segue para a próxima oportunidade, mantendo o seu operacional, ou você começa a desacreditar que aquela estratégia que você aprendeu ou que você até mesmo desenvolveu não funciona mais. E isso é o que faz com que os preços comecem a perder dinheiro. Porque na maioria das vezes o mercado ele vai estar respeitando sim o teu operacional, mas nem sempre quando você entrar. Talvez você deu 3 entradas, 2 deu gain e uma deu loss. Ou 2 deu loss e uma deu gain, ou as 2 primeiras já deu loss. Isso não quer dizer que o mercado está ruim. Isso quer dizer que talvez você pode ter entrado numa zona de notícia, você pode ter entrado numa zona que não tinha tanta confirmação. Depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito de confluência e confirmações de entrada, gatilhos de entrada em confluências. Você pode estar entrando numa zona que não tinha confirmação. Você pode também estar entrando numa taxa errada. Talvez o seu time frame não está ajustado. Então tudo isso vai fazer com que a sua análise, por mais que ela seja correta, ela te dê um loss. E aí é o momento em que você não consegue controlar o seu gerenciamento mental. E aí, ou você vai partir para duas direções. Você tem 2 direções aí que você pode partir. A primeira direção é você partir para o trader vingancinha. É quando você acha que o mercado deveria ter te respeitado, que você é melhor do que ele e que ele vai ter que te pagar com juros aquela entrada. E aí você começa a entrar com operações maiores, sem ter calma e paciência para analisar que tipo de entrada foi que você deu. Será que realmente a minha análise foi correta? Então isso é um fator negativo que muitos traders acabam caindo, o trader vingancinha. Agora o mercado vai ter que me pagar o dobro. E aí você toma um loss maior do que o que você tomou anteriormente, ou seja, foi um loss dobrado. Você pega aquela entrada dobrada, dobra ela de novo, você toma um loss quadriplicado, ou seja, você, ao invés de você ter dado aí 7 entradas, você deu 3 entradas equivalente a 7 entradas. Isso com certeza vai te trazer um hit no mercado, vai te trazer uma estopada muito forte e vai abalar mais ainda o teu gerenciamento psicológico. E amanhã, quando você voltar para o mercado, você vai continuar tomando loss pelo mesmo motivo. Então, o segundo caminho, qual é o segundo caminho? É quando você toma um loss com a entrada que você deu sem ter analisado direito e você começa a observar que a sua estratégia não tem mais funcionalidade. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você está operando, você passou uma semana dando gain e passou outra semana tomando loss. Ou de repente você passou 2 dias dando gain e um dia você tomou uma estopada. Isso não quer dizer que a sua estratégia é ruim. Quer dizer que você está operando no horário ruim, que aquele momento não era para você ter operado, que a sua análise não foi boa. São vários fatores. Mas uma coisa que você não pode abandonar é a tua estratégia. Você não pode abandonar a sua estratégia. Talvez você precise melhorar a forma que você analisa, mas a sua estratégia você jamais deve abandonar ela. A sua estratégia você precisa melhorar ela. Ou seja, quando você começa a fazer esse trabalho do gerenciamento psicológico, você começa a ter mais calma, você começa a observar com mais calma. E quando você observa com mais calma, as respostas vão começar a aparecer. Ou seja, você não vai ser precipitado. Você não já vai começar a entender, imaginar que aquilo ali não dá mais certo para você. Você vai começar a entender como que você fez e através da sua ação, com certeza, houve um erro. E aí você vai identificar onde é que está esse erro. Quando você identificar esse erro, o que você vai fazer? Você vai melhorar ele. E aí entra mais um outro quesito respondendo aí sobre a pergunta de gerenciamento, que aí nós vamos falar a respeito do diário do trader. O diário do trader, ele também faz parte de um gerenciamento. Porque dentro do diário do trader, você vai começar a escrever cada entrada que você deu. Poxa, deu uma entrada nessa determinada região. Respeitou? Por que respeitou? Como que eu analisei essa entrada? Em quanto tempo de análise eu peguei essa entrada? Eu fui afoito? Foi sorte? Não, o mercado respeitou da forma que eu estava prevendo? Foi um loss com folga? Foi um in com folga? Foi um infarto? Como que foi que a movimentação do mercado diante dessa entrada que você fez? E todas as vezes que você começar a notar as suas movimentações de entrada, de saída, os seus gains e os seus loss, e você começar a ler aquele diário, você vai começar a descobrir o que você precisa tirar e o que você precisa deixar, ou seja, o que precisa permanecer. E aquilo que tem que permanecer tem que ser melhorado. Aquilo que está permanecendo tem que ser melhorado. Se você está permanecendo hoje
de forma agradável com a análise que você tem feito, você precisa melhorar mais ainda ela. Se você está satisfeito com a sua quantidade de acerto, você precisa melhorar mais ainda esse nível de assertividade. Ou seja, tudo que você deixa como permanente no teu operacional tem que estar em constante evolução. E aquilo que você percebe que não tem mais funcionalidade, você precisa retirar. Ou seja, na verdade não é nem que mais tenha, que na verdade não funciona. Mas devido você estar ali com o seu diáriozinho do trader, todas as vezes anotando os motivos do porquê que deu gain, analisando o porquê que deu loss, você vai começar a ter uma visão muito melhor, ou seja, uma visão clínica do porquê deu gain, do porquê deu loss. E quando você tem esse entendimento, com certeza, seu nível de gerenciamento vai subir, você vai ter mais assertividade com o seu operacional e aí você vai começar a fazer parte do time de traders Black. Falando aqui no diário do trader, como que você poderia utilizar o seu diário? Cara, primeira coisa que você vai fazer, anotar a data, ou seja, o dia da sua operação. Então, hoje é o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 23/7/2020. Então aqui você primeiramente vai anotar a data da sua operação. E aqui você vai colocar os pares que você operou. Vamos supor que você está operando aí a GBP, USD. GBP USD. Beleza. Então aqui no GBP USD você vai começar a escrever aqui, ó, como que foi a sua entrada. Como que foi a sua compra, o time que foi a sua compra, se ela deu gain, se ela deu loss, o motivo do gain, o motivo do loss. Então aqui você vai estar especificando cada entrada que você deu. E dentro dessas especificações você precisa colocar com clareza. Por quê? Cara, uma menininha, uma menina, né? Vamos falar da adolescência, né? Quando a maioria das meninas elas utilizam diário, né? Então, todos os dias ela anota o que aconteceu na vida dela, o porquê que aconteceu, se ela conheceu uma amiguinha nova, um namoradinho novo. Então, uma adolescente, ela escreve todos os detalhes. Ela escreve música, ela escreve história, chateação, enfim, tudo ela tem no diário dela. E quando ela quer se lembrar de alguma coisa, ela vai ler o diário novamente, ela vai ver o porquê daquela história, ela vai sentir aquela emoção. Então, quando a gente fala de emoção, a emoção é o que faz com que você, na maioria das vezes, perca. Então, você precisa entender que a sua emoção, ela afeta diretamente na tua operação. Se você não tem controle da sua emoção, você não vai conseguir ter controle de você, você não vai conseguir ter controle da sua vida, ter controle da sua alimentação, ter controle do seu casamento. Em tudo na sua vida, em todas as suas atitudes, se elas forem baseadas apenas nos sentimentos emocionais que você está tendo, você vai ter mais fracasso do que vitória. Então no mercado financeiro da mesma forma. Se você não está se sentindo bem, não opera. Aí você vai colocar no seu diário do trader. Hoje, dia 23/7, eu não operei porque aconteceu um problema assim assado comigo, eu não estava me sentindo bem, não quis operar. Hoje eu operei e atingi meu stop loss e eu sabia que não estava bem, mas operei mesmo assim porque eu sou teimoso. Cara, eu faço assim, o meu diário do trader é desse jeito. Sou teimoso, eu sou vacilão, poderia não ter feito dessa forma, deixei a emoção tomar de conta de mim, porque eu também sou um ser humano como você. Então também estou sujeito a passar por situações que vai nos gerar uma emoção maior. De repente aquela grande oportunidade no mercado e você vai aumentar a sua mão. Você precisa primeiramente entender se realmente aquela oportunidade que o mercado está te oferecendo é uma oportunidade que tem um nível de assertividade, que te oferece um nível de assertividade alto ou não. Beleza? Então essa parte do diário do trader, você precisa colocar os detalhes. São os detalhes que vão fazer total diferença nos teus resultados. E aí entra justamente essa questão da atenção. Às vezes você não está dando atenção para o seu diário.
E o fato de você não dar atenção para o seu diário vai fazer com que você perca grandes oportunidades. E a primeira oportunidade que você vai perder, e a maior de todas, é a oportunidade de aprender. Porque o diário ele vai servir exclusivamente para você aprender. O diário não é seu inimigo. Ele não é para você lembrar das coisas ruins que você fez e você viver tendo remorso daquilo. O diário é para que você olhe para a situação ali no momento que você estava operando, que foi uma situação que te gerou um resultado positivo ou negativo, e você analisa o porquê daquilo. Então, quando você escreve, a sua mente, ela consegue assimilar com muito mais velocidade. Então, quando a sua mente ela assimila com mais velocidade, você vai ter um entendimento muito melhor e muito maior do porquê aquela operação foi boa ou foi ruim. E quando existem os detalhes nas anotações, porque, cara, também não adianta só você pegar aqui o seu diário e você escrever lá, GBP USD gain. Não, USD JPY loss. Não, GBP JPY loss. USD euro gain. Não adianta só você colocar, beleza, você fez dessa forma, você tá fazendo, gente que tá até rindo ali, você tá fazendo uma anotação catalogada da tua operação. Aí você vai analisar o teu diário. Quando tu começar a ler para aquilo ali, beleza, você sabe que você tomou gain, que você deu gain, que você deu loss. Mas e qual vai ser o entendimento que você vai ter dessa entrada? É muito melhor tu ficar com o teu histórico apenas de trade que aí quem te fornece lá, que a corretora que você usa vai estar fornecendo para você. Lá vai estar lá gain, loss, as suas entradas. Então, se você anotar só dessa forma, não vai fazer sentido. Imagina uma menininha lá no seu diáriozinho, coloca lá, hoje o dia foi feliz. Quando ela for ler aquilo normalmente, o dia foi feliz, beleza. Mas quando ela anota, o meu dia foi feliz, porque eu saí com a minha mãe, eu fui no shopping com meu pai, eu brinquei com as minhas amigas, eu fiz uma amizade nova, eu conheci eu tô namorando, o meu primeiro amor, dei meu primeiro beijo. Cara, ela vai colocar com detalhes a emoção que ela sentiu naquele momento. Quando você anota no seu diário o porquê daquela entrada, você vai sentir a mesma emoção que você sentiu quando você estava na tela do computador operando. E é esse sentimento que você precisa ter. E aí você vai responder para você mesmo. Esse sentimento foi um sentimento bom ou foi um sentimento ruim naquela entrada? Cara, primeiramente, todo mundo que acerta uma entrada fica feliz, pô, é dinheiro que tá entrando. Então você sabe que você ficou feliz, mas tá bom. No momento em que você estava analisando a entrada, no momento em que você traçou a linha de tendência, que você entendeu que ele ia tocar numa resistência, num suporte, que ele estava vindo de um rompimento, testando uma região, você vai começar a trazer para o presente, no momento em que você está lendo o seu diário, justamente qual foi o sentimento que você teve. E aí, dentro desse sentimento, você vai conseguir ter uma análise melhor do porquê deu gain, do porquê deu loss e o que você precisa melhorar. E justamente dentro desse diário, você vai começar a ter mais entendimentos através do seu conhecimento e você vai passar a se conhecer melhor como trader. Às vezes você se conhece como pessoa, você se conhece como pai, você se conhece como mãe. Posso estar falando aqui para uma mulher, falando aqui para um homem, mas você não se conhece como um trader. Ou seja, quando você senta naquela cadeira para poder operar, você está diante da sua tela operacional, qual é o sentimento que você tem diante dela? Cara, quando eu começo a operar eu fico muito nervoso. Não, quando eu começo a operar eu fico ansioso. Não, já tenho vontade logo de clicar, de entrar, para me saber. Se deu gain eu vou continuar, se deu loss eu vou sair logo. Não, se eu bater meu stop, eu já saio logo. Tem gente que já opera assim, não, eu vou sentar aqui para poder operar e se eu vou bater logo meu stop e vou sair. O cara já entra para bater stop, pô. Ele não tem traçado o resultado por escrito que ele almeja alcançar e ele só pensa na perca. Ele só pensa no erro. E quando você também está com a sua mente voltada totalmente pro erro, infelizmente você vai viver errando. Entendeu? Então você precisa entender que o seu diário ele vai trazer para você tudo isso que você precisa. Ou seja, o conhecimento, o sentimento, o porquê. E quando você começa a ler, você vai trazer as respostas através das lembranças. E aí, cara, você vai começar a se conhecer, você vai começar a melhorar como um trader, você vai começar a analisar melhor as suas entradas e você pode ter certeza que cada anotação,
cada lida que você der no seu diário, você vai ter uma evolução. É claro que você não vai ler todos os dias. Eu aconselho você a cada pelo menos 3 dias você dá uma lida. A cada 3 dias você dá uma lida. E aí você vai pegar aqueles 3 dias, você vai analisar suas entradas, por que foi bom, por que foi ruim. Por que 3 dias, Danilo? Porque em 3 dias você vai conseguir tirar a média. Ou seja, você vai conseguir tirar essa média. Se foi bom ou se foi ruim dentro dos 3 dias. Eu tomei 3 dias de gain seguido? Não, foi 3 dias de loss seguido? Ah não, foi 2 dias de loss e 1 dia de gain. Ou 2 dias de gain e 1 de loss. Enfim, você vai começar a ter esse sentimento. Cara, a cada 3 dias eu tô tendo um loss e 2 gains. Não, a cada 3 dias eu tô conseguindo positivar os 3. E aí você vai se conhecer muito mais como trader. E através desse conhecimento que você vai ter como um trader, você vai se profissionalizar nesse mercado. E quando você se profissionalizar, meu amigo, aí sim você vai ter ganhos como um trader Black Bull ganha. Ou seja, acima de 5 dígitos diários. Ou seja, de 1.000 a 5.000 por dia. E com certeza as realizações dos seus sonhos chegarão com muito mais velocidade. Você vai poder oferecer para sua família ou para você mesmo a vida que você tanto almeja. Então é assim que um trader Black Bull gerencia suas operações. Não é só uma tabelinha de Excel que vai fazer você ter consistência dentro do seu gerenciamento. São todos esses quesitos aqui superficialmente da forma que eu te expliquei. Mas dentro da nossa mentoria, os nossos alunos eles têm acesso a cada ferramenta dessa que eu te passei de forma profunda. E de forma profunda, com certeza, os resultados também serão bem maiores.